Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui que vos fala é o missionário Eujácio Reginaldo. Trabalho em Lagoa Clara, município de Baianópolis, estado da Bahia. Pela graça, misericórdia e bondade de Deus, estamos chegando para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 7, que traz o tema: o povo de Deus deve apartar-se do mal. Este tema está ligado ao tema central do trimestre, que é princípio divino em tempos de crise. Texto áureo: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós vemos que o povo de Deus, o povo judeu, eles passaram aproximadamente 70 anos no cativeiro. Ali, eles tiveram contato com os povos no meio dos quais eles estavam inseridos. Muitos deles contraíram casamentos mistos. E é sobre o retorno deles para Jerusalém que trata a presente lição. Nós veremos que eles precisaram passar por um processo de separação, um processo de santificação, para assim eles voltarem aos ritos religiosos que outrora eles praticavam em Jerusalém. Nós observamos o tema central da lição, que é: precisamos compreender que para termos uma vida harmoniosa e de comunhão com Deus, precisamos nos afastar do mundanismo e do pecado. Nós veremos que para termos comunhão com Deus e para morarmos no céu na sua vinda, ou quando partirmos para a eternidade, precisamos nos mantermos separados do pecado e do mundanismo. Um certo servo de Deus, ele disse o seguinte: o navio, ele está no mar, mas o mar não pode estar dentro do navio, porque se o mar entrar dentro do navio, o navio afundará. Assim, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja, porque se o mundo entrar dentro da igreja, certamente a igreja afundará e deixará de ser igreja do Deus vivo. A presente lição, ela tem 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. O segundo é entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E o terceiro e último objetivo específico é ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o seu povo. Tópico 1. Somente judeus retornariam a Judá. Ao lermos a Bíblia, encontramos as genealogias. A princípio, parece não haver importância, mas foi o meio que os judeus usaram para comprovar a sua linhagem. Se pertencia à tribo de Judá, à tribo de Levi ou à tribo de Dan, foi através das genealogias. Somente os de origem puramente judaica poderiam entrar em Jerusalém. Nós observamos que os judeus, eles já tinham experiência nesse sentido. Quando eles saíram do Egito, lá no Egito eles passaram aproximadamente 400 anos. E quando eles saíram, uma mistura de povos saíram juntamente com eles. Ou seja, aqueles povos viu os milagres que Deus fez no Egito
e, encantados, saíram juntamente com o povo judeu. Mas, ao começarem a caminhar pelo deserto, esse povo começou a murmurar, querer voltar para o Egito, e essa murmuração contagiou os judeus. Nós precisamos atentar para o contexto histórico, as ocasiões. Na época, Deus não era permitido que os judeus se misturassem com outros povos. Nós, trazendo para os nossos dias, nós vemos que nós, como cristãos, podemos termos um bom relacionamento, termos amizade com todas as pessoas, independentemente da sua crença, do seu credo, independentemente de qualquer circunstância, podemos ter um bom relacionamento com todas as pessoas. No entanto, não podemos nos deixar influenciar pelas práticas pecaminosas que eventualmente tais pessoas praticam. Precisamos manter um bom relacionamento com todas as pessoas, para assim termos liberdade para falarmos do Evangelho, porque é mais fácil anunciar o Evangelho para pessoas que são nossos amigos. E quando essas pessoas virem para Jesus, aí sim precisamos mostrar a palavra de Deus. Tópico 2: os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? O povo judeu, ele foi dividido em 10 tribos. Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Levi. Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, pecou grandemente contra Deus, e Deus, para os punir, permitiu que a Assíria os dominasse. A Assíria, ela tinha uma tática, ela usava uma estratégia. Ela misturava os povos que ela havia conquistado. Logo, Reino do Norte, cuja capital era Samaria, já estava afundada no pecado, e agora, recebendo a influência de outros povos, acabou de afundar mais ainda no pecado. Logo, os samaritanos, eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo adoravam aos ídolos. Ponto 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus foram construir os muros de Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para ajudar. Igualmente, quando os judeus foram construir o templo, novamente os samaritanos se ofereceram para ajudá-los. No entanto, os judeus recusaram a ajuda deles, pelo fato deles adorarem a Deus, mas, paralelo à adoração deles a Deus, eles também adoravam aos ídolos. O princípio é: Deus não quer que tenhamos uma vida dupla. Deus não fica satisfeito quando nós servimos a Ele e ao mesmo tempo servimos ao mundo. Se assim persistirmos, certamente seremos banidos da presença de Deus. Que Deus nos guarde de termos uma vida dupla na presença de Deus. Ponto 3. Os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Os samaritanos, eles casaram com as filhas dos judeus e também deram as suas filhas para casarem com os filhos dos judeus. Este assunto, ele é tão importante que ele vai ser tratado com mais detalhes na lição de número 12. Ponto 4. Os samaritanos tornam-se inimigo dos judeus.
observa que, a princípio, os samaritanos eles se ofereceram para construir os muros de Jerusalém, também se ofereceram para construir o templo em Jerusalém. Logo após, eles casam com as filhas dos judeus e dão suas filhas em casamento para os judeus, a fim de aparentar-se com os judeus, pensando que se assim fizessem, gozaria dos mesmos privilégios que os judeus. Ao fracassarem nessas tentativas, eles agora sentem inveja dos judeus e se tornam inimigos declarados dos judeus. Ponto 3. Deus exige santidade do seu povo. Nós observamos que o inimigo, ele tentou de várias formas. Primeiro, ele ofereceu ajuda para construir os muros, para construir o templo. Depois, eles casaram com as filhas dos judeus e deram suas filhas em casamento. Após falharem nessas tentativas de impedir que o povo se santificasse ao Senhor, eles tornaram-se inimigos declarados. Nós vemos que toda essa tentativa do inimigo é para o povo não se santificar, não se separar do pecado. E Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos, ou seja, que nós nos separemos cada vez mais do pecado, para assim Ele ter liberdade de operar em nosso meio. Ponto 1. O retorno do cativeiro. Israel separou-se do mal. Nós vemos que quando Israel retornou-se do cativeiro para construir os muros de Jerusalém, houve ali uma santificação, houve uma separação do mal. E após eles se separarem do mal, se separarem do pecado, eles conseguiram concluir a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Em tempo recorde, a obra foi construída e foi dedicada ao Senhor. Houve progresso na reconstrução dos muros, porque houve uma santificação da parte do povo. Ponto 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós vemos que Josué, em meio às guerras, às conquistas, para tomar posse da terra prometida, ele recebeu a visita de um anjo, ou seja, uma teofania do próprio Jesus. E aquele anjo disse para Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ou seja, Deus exige santidade do seu povo. Ponto 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué estava conquistando algumas nações, o exército de Israel foi derrotado por uma pequena cidade, Ai. E Josué ali, ele se angustiou muito por ser derrotado por aquele pequeno povo. E Deus se manifestou e disse: santificai-vos, porque anátema, a coisa amaldiçoada no meio de vós. E Josué santificou-se e descobriu ali o pecado que havia no meio deles, foi tirado, Houve ali a sentença e o povo teve vitória sobre a cidade de Ai. Nós observamos e podemos compreender que para termos vitória no mundo espiritual é necessário termos uma vida santa, uma vida separada, para assim Deus operar no nosso meio. Tópico 4. Devemos manter uma vida separada do mal. Ponto 1. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem
tomado parte com os samaritanos, certamente a princípio poderia ter algum benefício, entre aspas. No entanto, depois eles se rebelariam e certamente influenciariam os judeus negativamente no trabalho em que eles estavam incumbidos. Ponto 2. A Bíblia mostra exemplo de servo de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. E no ponto 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Eu irei adicionar a nossa lição, uma passagem bíblica que mostra claramente quais são as obras que se nós as praticarmos, seremos exclusos do reino de Deus, e quais são as obras que, se nós praticarmos, seremos inclusos no reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, começa a descrever as obras que, se a pessoa praticar, ele será excluso do reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Ou seja, as obras da carne, a primeira obra da carne que aparece aqui é prostituição. A palavra prostituição aqui, ela tem origem numa palavra grega, pornos ou porneia, que significa imoralidade sexual de todas as formas. Adultério, fornicação, masturbação. Significa também acessar sites pornográficos ou apreciar qualquer tipo de material imoral. Tudo isso é prostituição. Aí continua com as obras da carne. Impureza, que inclui vícios, bebidas, cigarro, drogas. Aí vem lascívia, que é andar com roupas que expõem o corpo. Vem idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que é o mesmo ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Logo, se nós praticarmos essas obras, se nós vivermos de acordo com essas obras, seremos exclusos do reino de Deus. Agora, nos versículos posteriores, vai mostrar quais são as obras que nós devemos praticarmos para termos uma vida de santificação. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Para nós fazermos parte do reino de Deus, permanecermos no reino de Deus, precisamos ter amor. Amor aqui é a busca efetiva pela felicidade da outra pessoa, independentemente de quem seja. Isso é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos
que os judeus, ao retornarem para Jerusalém, para entrar em Jerusalém, eles tiveram que provarem a sua genealogia, se verdadeiramente eles eram judeus. E nós vimos que Deus ele requer de nós santidade para termos progresso espiritual. Deus não quer mistura, que nós sirvamos a Ele e ao mesmo tempo sirvamos ao mundo. Eu expus para nós Gálatas 5,16 a seguir, que mostra as obras da carne, que se nós as praticarmos não herdaremos o reino dos céus, e também mostrei, as obras do Espírito, que é as que nós devemos praticar para permanecermos no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que esta aula, que essa videoaula sirva para o crescimento espiritual e para a nossa edificação. Queremos ouvir e estudar a palavra de Deus, colocar em prática em nossas vidas e ensinar para os outros. Para você, aluno aqui da classe Maturidade Cristã, aqui de Lagoa Clara, na Assembleia de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.